Boa noite, nossos amigos, companheiros de caminhada. Vamos para a reflexão de hoje, que leva o título Jamais vou te agradecer o bastante. Salmos 30, verso 12, na tradução à mensagem. Na IECB de São João, IECB é Igreja Evangélica Congregacional do Brasil, Paróquia de São João, mais conhecido como Igreja do Chalé, aqui em nossa cidade, normalmente temos 2 cultos por mês. E nos demais finais de semana, temos cultos em outras localidades. Eu e minha esposa vamos para outras localidades. Realmente são poucos cultos. No passado já tentamos um terceiro e não deu certo. A cultura da igreja local ainda está baseada em 2 momentos, 2 cultos. Aos que desejam mais encontros, temos os estudos semanais, aos quais também chamamos de discipulado. Para alguns é na terça à noite e outros nas quintas. O ideal seria um culto por final de semana e um encontro no meio da semana. Pretendemos chegar lá, temos paciência. Nesse final de semana teremos o culto de ação de graças deste ano. Aí precisamos nos perguntar: temos algo para agradecer desde o último culto de ação de graças? Primeiro é preciso definir o que é culto. Basicamente, eu, Augusto, faço de meu dia um culto ao Senhor. Ou seja, todo dia é um culto para mim, onde eu louvo ao Senhor. Pois logo que desperto, louvo e agradeço ao Senhor, separo um tempo para meditar nele e em seus maravilhosos feitos. Agradeço a cama, a minha esposa, as cobertas, agora no inverno, né, ainda em especial, a casa, saúde, sustento, alimentos, condições de trabalho e por aí vai. Todos os dias procuro iniciar o dia desta forma, celebrando e cultuando ao Senhor, meu Deus. Tem dias que até ensaio um hino na minha mente, vou cantando, vou louvando o Senhor. Durante o dia, faço o meu devocional, leio vários trechos da mensagem amorosa de Deus para mim, que é a Bíblia, né? Procuro destacar um versículo e registrar uma oração ao Senhor. Gravo e compartilho com outros. Tenho escrito em meu caderninho, como uma amiga fala, aqui está meu caderno, né? E é um diário de oração, um diário de anotação dos meus devocionais. Gosto também de ler e compartilhar o diário de oração de John Barley, também as meditações do Jardim de Agostinho, ouço hinos e meditações durante o dia. Tem dias que faço visitas, noutros temos os estudos, noutros preparo estudos como esse de hoje e os estudos para o culto. Enfim, todos os dias procuro prestar culto ao Senhor através do meu estilo de vida, através de minha maneira de viver. Eu, Augusto, na função de pastor, servo do Senhor, mas que busco ter um relacionamento íntimo, né, com o Senhor nosso Deus, com o Senhor, o meu Deus. O mesmo pode acontecer com cada pessoa, cada um na sua profissão, na sua tarefa. Davi, por exemplo, escreveu a maioria de seus salmos enquanto fugia de seus inimigos. Ele colocava no papel seus pensamentos, suas orações, sua vida era um culto. As emoções, os sentimentos de Davi estão nos salmos que nós podemos ler hoje. Ele não nega ou não negava suas emoções doentias, inclusive, seus ataques de fúria, seus desejos de que seus inimigos fossem aniquilados. E até o final do salmo, aquele mesmo salmo, normalmente ele passava a louvar e agradecer ao Senhor, mesmo que seus pedidos não tenham sido respondidos como ele queria, mas como realmente precisava. Em alguns salmos, inclusive, ele questiona: Senhor, até quando você vai ficar aí? Levanta-te. Deus não se ofende com isso.
né? Desde que nós reconheçamos que nós é que estamos errados, nos arrependemos e buscamos ao Senhor, cultuando a Ele, louvando a Ele. Na semana passada, vimos os Salmos 67. Hoje vamos destacar um pouquinho do Salmo 30, os versos 11 a 12, na tradução a mensagem que diz: E foi o que fizeste, transformaste meu lamento selvagem em dança alegre. Arrancaste meu lamento e me enfeitaste com flores do campo. Não consigo ficar quieto, perto de ti. Estou a ponto de explodir com uma canção. Ó Eterno, meu Deus, nunca vou te agradecer o bastante. No final de abril e início de maio desse ano, fomos surpreendidos por Deus, Suzana e eu. Tivemos a oportunidade de trocar de carro. Depois de quase 11 anos e 227 mil quilômetros percorridos com o carro anterior. Estávamos planejando, calculando, estudando uma opção que viesse ao encontro de nossa necessidade, mas pensávamos fazer isso mais para o final do ano, juntar algum recurso até lá. Pois utilizamos nosso carro de passeio nos trabalhos paroquiais, uma vez que a IECB local não tem condições financeiras de adquirir e manter um carro paroquial, e temos locais um pouco distantes para visitar e para os cultos. Também utilizamos nosso carro nas viagens ao Rio Grande do Sul, onde moram a maior parte dos nossos familiares. Então, precisava ser um carro que nos desse essa garantia de ser econômico, resistente, com um certo conforto, estabilidade, entre outros. E já ia esquecendo, temos parentes lá no Mato Grosso e de tempo em tempo damos um pulinho lá. Pulinho, né? Mato Grosso, quase 2.000 quilômetros, mas é uma benção poder visitar nossos queridos lá também. Ficamos com um carro semelhante ao que tínhamos anteriormente, mas deixamos do modelo 2003 e passamos ao modelo 2012. 9 anos mais novo esse carro que pegamos agora. Demos nosso carro de entrada e um valor que estávamos economizando, colocando na poupança há 5 anos. Algumas pessoas acham que poupança não serve para nada. Serve sim. A gente vai economizando, vai guardando e um dia a gente tem um valor razoável. Esse valor da poupança garantiu 2/5 da diferença e assumimos prestações por alguns meses, sem ter de passar por um banco financeiro. Um familiar próximo foi nosso avalista financeiro. Tudo organizado por Deus. Fantástico! Deus tem nos surpreendido também nisso. Esse é um dos motivos de ações de graças. Ainda temos outros como saúde, que é mais importante que o carro, sustento. Deus tem suprido nosso sustento a cada mês através da paróquia, oferta de amigos e trabalho de minha esposa. A casa onde moramos, sabedoria e discernimento, amigos e irmãos em Cristo, a família. Comemoramos, por exemplo, os 80 anos de minha mãe, com uma bela festa familiar, naquele período foi dia 30 de abril, e os meus 50 anos, agora dia 13 de maio. 2 filhos abençoados, um genro e uma futura nora maravilhosos. Muitas bênçãos, queridos. A clareza de estar trabalhando onde Deus planejou para que o estivesse auxiliando. Saber que é aqui na paróquia de São João que Deus me trouxe para o auxiliar. E tantos outros motivos. São inúmeros motivos para agradecer, e diários a cada dia, pois Ele tem prazer em nos surpreender a cada novo dia, talvez com coisas pequenas, mas que no fundo são coisas extraordinárias que Deus tem organizado. Olha as flores da minha esposa lá no fundo, para vocês terem uma ideia. É fantástico. Contudo, o maior de todos os motivos ainda não citei. A minha maior gratidão
é o fato de Jesus ter morrido por mim na cruz do Calvário e pagou o preço de minha dívida com Deus. Foram meus pecados e de toda a humanidade que condenaram Jesus a morrer de forma tão cruel. Contudo, sua ressurreição no terceiro dia nos libertou dessa escravidão do pecado. Esse perdão é concedido a cada pessoa que se arrepender. Não é só para mim, para todo aquele que se arrepender. Mas tem um detalhe: a pessoa precisa reconhecer, aceitar, se arrepender do pecado, a ser perdoado. Se eu não me arrependo, não serei perdoado. Por exemplo, se eu hoje fiz 17 pecados, é um número, 17 pecados, e me arrependi de 15, então de 2 ainda serei cobrado. O Senhor vai me cobrar em algum momento esses 2 que eu ainda não reconheci, não me arrependi. Deus, através da minha consciência, vai me fazer perceber que algo não está certo. Existe algum pecado de estimação, existe algum pecado escondido. Cuidado, nós crentes, nós servos de Jesus, às vezes temos pecados de estimação. Deus não se agrada disso. Algumas formas de eu ser questionado por Deus. Por exemplo, mesmo no decorrer de minha leitura da mensagem, da palavra de Deus, ou na conversa com alguém, ouvindo um hino, ou ouvindo uma pregação da palavra, contemplando a criação de Deus. São várias as formas que Deus tem de nos alertar. De alguma forma, ele vai me mostrar que ainda tem algo de que preciso reconhecer e me arrepender. Tem pessoas que participam de cultos e atividades da igreja, mas que não aceitam, não reconhecem seus pecados e com isso vivem atormentadas pela sua consciência. É incrível como há pessoas que vivem assim. E essas pessoas carregam em seu corpo e em seu estilo de vida uma bomba, um tic-tac, que está prestes a, pum, estourar. Às vezes basta alguém cobrar algo ou discordar que, bum, a pessoa estoura emocionalmente, se descontrola. Essa emoção doentia pode estar escondendo que no seu estilo, no seu íntimo, a pessoa está tentando viver de seu jeito, rebelde quanto à vontade de Deus. E isso não vai dar certo. Cedo ou tarde, vai ter de confessar. Trazer para a luz aquilo que estava escondido, trazer para a luz o que estava escondido. O pecado não admitido e não confessado precisa vir à tona. Deus quer que o confessemos. Precisamos reconhecer nossos pecados, nos arrependermos e os confessarmos, trazermos eles para a luz. Essa confissão pode ser com um amigo de confiança, com o seu pastor e ou direto a Jesus. Em voz alta, em voz baixa, mas precisa ser confessado. Nas tradições católicas, tem o ato de confessionário, o que é muito interessante, essa questão do confessionário, muito bom. Pena que você está perdendo, que a igreja cristã como um todo perdeu esse ato de confessar uns aos outros os seus pecados. Pois essa confissão precisa acontecer e deve nos levar a uma mudança de vida e de atitudes. Não basta só confessar, precisamos mudar. Se houve arrependimento, alguma mudança irá acontecer, nem que seja lenta e gradativamente. Deus tem paciência conosco e temos de ter a mesma paciência com os demais. Nós, como igreja, somos autorizados pelo próprio Deus a declarar que seus pecados estão perdoados. Isso mesmo. A pessoa confessou, a pessoa se arrependeu, então seus pecados estão perdoados. Sim, é por aí mesmo. Somos perdoados de todos os pecados confessados, de todos pelos quais nos arrependemos, confessamos e os deixamos aos pés de Jesus na cruz. Essa dívida nos foi paga, Jesus pagou por nós.
E esse é o maior motivo de nos alegrarmos e festejarmos no culto de ação de graças. Esse perdão de Jesus age tão fundo em meu interior que em gratidão vou tomar ações de graças. Em gratidão vou fazer algo que louve e que agradeça ao Senhor. Ou seja, vou fazer algo em gratidão ao grandioso amor de Deus, ao seu perdão imerecido. O salmista finaliza os Salmos 30 afirmando: Não consigo ficar quieto perto de ti. Estou a ponto de explodir com uma canção. Ó Eterno, meu Deus, nunca vou te agradecer o bastante. Realmente, nada do que façamos será o suficiente ou à altura da maravilhosa graça de Deus. Por isso, nossa vida precisa ser um culto ao Deus eterno, independente da profissão que temos. Cada um tem a sua oportunidade de fazer da sua vida o seu culto ao Deus Criador e mantenedor. Podemos usufruir, mas ao mesmo tempo podemos servir ao Senhor com os dons, com os talentos que Ele nos deu, em louvor e gratidão a Ele. E assim, o culto de ação de graças deve começar já na sua casa, com os seus familiares, reconhecendo o grande amor de Deus, sua misericórdia, seu perdão, suas providências em cada novo dia. É assim que você comemora o culto de ação de graças em tua vida, meu querido? Vamos orar. Pai querido, Pai de amor, obrigado que assim como Davi, o salmista, disse que nunca conseguirá te agradecer o suficiente. Isso acontece também comigo, com cada um de nós. Pai, ajuda-nos a perceber a tua imensurável graça, o teu amor sem medida. Obrigado, ó Pai, porque Tu és maravilhoso. Ajuda-nos a pensarmos, a planejarmos, a percebermos o que, como, quando podemos Te agradecer, além de palavras, além de oração, com ações de graças. Tudo isso, ó Pai, nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Certa vez, um aprendiz de Jesus pediu ao seu discipulador: Jesus tem preferidos? Então, o seu discipulador falou: não, mas ele tem amigos íntimos, que são gratos a ele, a Deus, através de suas ações e de seu estilo de vida. Lembre-se, jamais vamos agradecer ao Senhor o bastante, mas podemos ter algumas ações em agradecimento. O que você vai fazer para agradecer ao Senhor? Em ações de graças? Reflita sobre isso. Comprometa-se e faça algo que honre e glorifique o nome do nosso Deus eterno. Em gratidão. Amém.